Olá, bom dia. Hoje eu acordei e fui para o meu lugar secreto falar com Deus. E a hora que eu estava lá, ele falou, abre o telefone. Eu abri o telefone e tinha uma mensagem de uma pessoa me dizendo, Renato, o que significa essas mensagens, esse vídeo que você está pondo da montanha para o meu coração? Eu tenho ouvido, tenho escutado, mas não tenho entendido. Eu vi aquilo e falei, Senhor, depois de já estamos no quarto vídeo, essa pessoa, talvez ela não tenha entendido que isso é o Senhor falando desde a montanha, do Monte das Oliveiras, falando com o povo, ensinando a tua lei, para que nós tenhamos guardada no nosso coração uma lei de amor. Será que eles não entenderam ainda? E o Senhor me levou para Êxodo, no capítulo 20, onde muitos de nós sabemos que ali aparece Moisés sendo chamado por Deus para subir ao Monte Sinai, onde ele deu as leis do Velho Testamento. E depois de falar os tão famosos 10 mandamentos, às vezes a gente não continua lendo o resto de baixo. O Senhor foi me mostrando, o Espírito Santo foi me levando e aparece assim, então Deus fala para Moisés que ele deve ensinar ao povo que o Senhor está fazendo aquilo, dando aquelas leis do Velho Testamento para manter as pessoas com medo dele e que não pequem. E aí o Deus fala assim, eu apresento essas ordens para vocês e eu quero que vocês me construam um altar onde os seus animais e as suas ovelhas, as suas primícias sejam queimadas para mim como oferta de paz. Ou seja, um Deus que está mostrando para Moisés que deu os 10 testamentos, que os 10 mandamentos que nós ainda ouvimos até hoje, ainda ensinamos as crianças nas catequeses a cumprir, e ainda depois ele continua falando sobre regras. Logo depois, a gente esquece a mesma coisa que fizeram com Jesus, que Jesus, quando falou no Monte das Oliveiras, as pessoas só falam algumas palavras do capítulo do tão famoso Sermão das Montanhas. E é isso que o Espírito me mandou contar, exatamente o que Deus falou na montanha. Na montanha, junto conosco, e na montanha no passado, junto com Moisés. Então o que acontece? E lá o Deus se apresenta para Moisés falando coisas terríveis, coisas inclusive para que se há uma briga entre duas pessoas, então é olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, machucado por machucado, queimadura por queimadura. E aí vem o nosso Jesus apresentando-se como nosso Deus e mostra algo totalmente diferente desse Deus do Velho Testamento. Então, se você ainda não entendeu por que eu estou falando da montanha para o seu coração, é que eu quero que você saia do Sinai e venha exatamente para o Monte das Oliveiras, para que você possa entender que Jesus quer falar no nosso coração. Não olho por olho, dente por dente, ferida mais ferida, mas o Senhor Jesus está nos ensinando coisas tremendas da montanha para o teu coração. Escute os vídeos e que essa pessoa que me fez essa pergunta possa ter entendido agora da grande diferença, que não quer só que você peque por medo, mas sim que você o respeite por amor, que você trema diante da palavra dele e faça tudo para cumprir a palavra dele, que é uma palavra que quer de nós vida e vida em abundância. Mas se nós não ouvirmos, ele vai nos deixar, e ele fala que fora dele há choro e ranger dos dentes. Uau! Deus te abençoe no nome de Jesus, tenha um bom dia.